Fliu é o tipo de cara que ninguém esperava nada, e a vida confirmou essa expectativa logo de cara. Ele foi invocado pra outro mundo como um herói de nível 1 e descartado feito lixo, igual quando a morena te larga pra ficar com outro. Mas tudo vira de cabeça pra baixo quando ele sobe de nível e descobre que tem poderes mágicos infinitos, e usa tudo isso pra dominar uma garota lobo gostosona de Rank S. Nossa história começa com Fliu sendo arrancado do nada e jogado dentro de um templo, onde um bando de magos explica bem animados que ele foi o escolhido pra enfrentar o Ser das Trevas como o grande herói do reino. Depois de toda aquela explicação sobre como os deuses normalmente abençoam os candidatos a herói com habilidades sobrenaturais, a sacerdotisa finalmente olha pro status do Fliu e simplesmente paralisa. O sorriso some, o semblante desaba, porque Fliu é, sem sombra de dúvida, o herói mais fraco que já pisou naquele templo na história de todos os tempos. Vendo aquela reação constrangedora, Fliu pede, com toda a razão, para ser mandado de volta pro mundo dele. Mas aí, como se o universo tivesse com raiva dele, aparece um herói louro com atributos absurdos, praticamente brilhando de tão poderoso. E todo mundo larga o Fliu ali, plantado, para ir escoltar o galã até o rei. Horas depois, Fliu finalmente consegue uma audiência real. E o rei simplesmente olha pra ele com aquela cara de "Por que você ainda existe?". O assistente então explica bem seco que voltar pro mundo de origem não é uma opção, já que o feitiço de invocação é caminho único, sem volta, sem reembolso. Como compensação generosíssima, autorizam Fliu a recomeçar a vida na floresta de Deveza. Ele aceita, sem desconfiar que é basicamente uma sentença de morte disfarçada de presente. Logo depois, Fliu é enfiado numa carruagem e passa 20 dias chacoalhando na estrada até chegar nos arredores da floresta de Delveza. O motorista semi-humano entrega uma bolsa sem fundo pra ele, e antes de sair acelerando dali, ainda solta um aviso simpático. O exército das trevas mora naquela floresta. Valeu pela informação, colega. Depois que o cara vai embora, Fliu vasculha a bolsa, lê o que tem dentro, saca uma espada, e percebe que a espada é literalmente um enfeite. Parece espada, tem cara de espada, mas é inútil feito caneta sem tinta. Aí ele nota umas slimes por perto e decide ignorar. Só que as slimes não ignoram ele, e atacam primeiro. Fliu pega o enfeite e, milagrosamente, corta tudo. No mesmo instante, uma janelinha aparece informando que ele subiu de nível, mas todos os atributos mostram o símbolo do infinito. Ele fica olhando pra tela sem entender absolutamente nada. Felizmente, existe uma opção de ativar orientação por voz. Ele clica, e surge a voz da assistente digital explicando cada habilidade e cada poder que ele acabou de ganhar. Ela também revela que as slimes atacaram porque a bolsa estava com um feitiço de atração de monstros. Ou seja, o rei mandou ele pra floresta já com um alvo nas costas. Que hospitalidade. Depois de neutralizar a magia obscura da bolsa, Fliu tenta explorar o lugar, mas a assistente avisa que a floresta inteira está saturada de melissum, um gás letal liberado por demônios que liquida humanos com facilidade. Ela sugere um feitiço de purificação. Fliu ativa, e quase cai pra trás com a dimensão do que aconteceu. No mesmo momento, a princesa Elizabeth vai encarar o pai e diz, sem papas na língua, que mandar Fliu justamente pra floresta onde demônios fazem das tripas coração foi uma decisão péssima. O rei manda ela parar de se preocupar com um inútil. Mas aí um súdito entra correndo com a notícia do lendário feitiço de purificação. O rei vibra, achando que o herói louro já entrou em ação. O súdito, então, informa que o feitiço foi usado na floresta de Delveza. O rei pisca, processa, e cai na real de que foi aquele cara que ele mandou pra morrer. Enquanto isso, Fliu tinha subido uma quantidade absurda de níveis, porque o feitiço tinha mandado pras cucuias literalmente milhares de demônios de uma vez só. Mesmo assim, ele decide que prefere a vida na cidade. Só que, como ele seria reconhecido na hora, a assistente sugere um feitiço de metamorfose. Curioso, Fliu testa, e se transforma numa mulher com mais curvas do que uma rodovia de montanha. Em vez de aproveitar o visual, ele sabiamente opta por uma identidade masculina diferente e segue em frente. A assistente então apresenta o feitiço de teletransporte, que Fliu usa para aparecer na cidade num piscar de olhos. Impressionado com a eficiência, ele tenta usar para voltar pro mundo dele, sem sucesso. Então parte em busca de uma guilda, porque precisa de dinheiro para montar uma vida aqui. Chegando lá, ele se registra como aventureiro com o codinome Fó e começa a vasculhar os trabalhos disponíveis. É aí que ele ouve uma garotinha implorando para alguém escoltá-la até a floresta de Delveza para salvar a família dela. E todo mundo ignora, como se ela fosse parte da decoração. Fliu se oferece na hora, mas quando menciona o feitiço de teletransporte, a guilda inteira congela, porque esse feitiço é coisa de aventureiro de elite, não de novato recém-registrado. É então que aparece Balirosa com seu esquadrão de cavaleiras medievais, saídas direto de um desenho animado para interrogar ele. Fliu oferece fazer uma demonstração num local mais reservado, elas topam, e todos seguem até um beco onde ele ativa o teletransporte e leva a galera de volta pra floresta. Balirosa cai de joelhos pedindo desculpa na hora, e as outras começam a bajular o Fliu de um jeito constrangedor. Mas aí a garotinha repara que o Melizum sumiu completamente da floresta.
Fleo tenta explicar que purificou tudo e deu um jeito nos demônios. Quando a assistente solta a bomba, a garotinha também é um demônio. E ali, na nossa frente, a meninadinha inofensiva se transforma numa lupina poderosa chamada Fenris, que se apresenta como irmã de um dos 4 infernais. Ela libera uma nuvem mortal de Malicium que derruba todas as cavaleiras no chão. Fleo tenta ajudar, mas Fenris diz que ela cuida dele depois que terminar com as outras. Ele usa o teletransporte para colocar todo mundo em segurança e então enfrenta Fenris de frente, ativando todas as habilidades que tem. Fenris parte para cima dele sem hesitar, mas Fleo escapa com uma habilidade de salto. Ele despeja feitiço atrás de feitiço para contê-la, mas nada funciona. Até ele ativar um feitiço de amplificação gravitacional. Ela finalmente fica imobilizada no chão, e Fleo pede para a assistente uma forma de contê-la com segurança. A assistente sugere um feitiço de subjugação que daria controle total sobre a mente e o corpo de Fenris. Fleo recusa na hora. Fenris tenta de tudo para se libertar, mas falha em cada tentativa. Então se rende e pede para ele acabar com ela de vez, porque guerreira derrotada não tem utilidade pro exército das trevas. Fleo se recusa a fazer isso também. Quando ele a liberta, Fenris fica genuinamente confusa. Ela é uma demônio poderosa que passou a vida inteira atacando humanos. Como assim ele não vai acabar com ela? Fleo simplesmente diz que não tem como eliminar alguém que já se rendeu. Fenris então volta à forma humana, com uma silhueta consideravelmente mais acentuada do que antes, o que faz Fleo rapidamente cobrir o que precisava ser coberto e oferecer a liberdade dela em troca de uma promessa de nunca mais atacar humanos. Ele ainda tenta pegar roupas na bolsa, mas Fenris desmaia no chão. A assistente explica que isso é normal para criaturas do nível dela que usaram magia demais. Horas depois, Fleo está analisando os próprios atributos tentando entender como ele consegue usar feitiços tão poderosos. Fenris acorda, percebe que ele a curou completamente, e fica olhando para ele sem entender como uma pessoa pode ter tanto poder assim. Ela sai do lugar onde estava para agradecer e promete nunca mais encostar em humano nenhum. Então, do nada, pede para se tornar escrava dele. Fleo engole em seco e recusa. Fenris continua pedindo, promete fazer o que ele quiser. Ele continua recusando. Aí ela apela pro arsenal mais poderoso que existe, o rostinho irresistível, e vence. Mas depois de ceder, Fleo conta que foi invocado de outro mundo e abandonado por não ter poderes de verdade, e avisa que ficar do lado dele vai só complicar a vida dela. Fenris não se importa nem um pouco e decreta que ele é o seu mestre agora. Enquanto isso, do outro lado do mapa, o rei chama o herói louro para explicar por que ele voltou com um punhado de soldados. O herói solta aquela desculpa clássica de que os soldados do reino são uns completos inúteis que não aguentaram nem 5 minutos contra o exército das trevas, e que ele teve que salvar todo mundo enquanto ainda lutava. Bate o portão e vai embora. O rei pergunta se é verdade. Não é. Assim que a briga começou, o grande herói correu na direção contrária e não olhou para trás nenhuma vez. Enquanto o rei vai processando o tamanho da encrenca que fez, o herói fica na dele, frustrado porque não subiu um único nível desde que chegou, o que tecnicamente faz dele mais fraco do que qualquer aventureiro mediano. Mas aí aparece a servidora Tsuya com suas formas avantajadas, e ele decide esquecer os problemas por enquanto. No dia seguinte, Fleo leva Fenris para a cidade. No caminho até a guilda, um comerciante assume que ela é a esposa dele. Isso faz Fleo sugerir que eles fingem ser casal para não levantar suspeitas. Fenris aceita na hora, já que ser esposa de um alfa poderoso sempre foi o sonho dela, que ela não sabia que tinha até aquele momento. Na guilda, depois de registrar Fenris como aventureira, Fleo procura uma missão tranquila. O recepcionista anuncia uma missão para eliminar um grupo de ursos demoníacos avançando em direção à cidade. Fleo recusa. Esses são os mesmos ursos que fizeram o herói perder o controle da bexiga. Fenris aceita para provar que vale alguma coisa para ele. Depois do teletransporte até a base da guilda, Fenris manda Fleo só assistir. Ele decide participar mesmo, porque precisa testar habilidades novas. Aí ouvem gritos. Balirossa e as cavaleiras já estão cercadas pelos ursos. Depois que Blossom leva uma paulada e os ursos tentam fazer picadinho dela, Fleo passa corrente elétrica em todos até desmaiarem. O último urso parte em direção a ele, mas Fenris derruba o bicho com um chute certeiro na coluna. Como era de se esperar, Balirossa e as outras começam a bajular Fleo e perguntam quem é a acompanhante. Quando ele diz que Fenris só está viajando com ele, ela fica com o coração partido. Um urso tenta atacar sorrateiramente, mas leva um olhar de Fenris e simplesmente colapsa de susto. Enquanto todo mundo tenta entender o que acabou de acontecer, Fenris sugere levar o urso como um animal de estimação. Fleo recusa por não ter interesse nenhum em exibicionismo, mas como o bicho ainda é uma ameaça enorme, usa um feitiço de subjugação nele e transforma num coelhinho com chifre de unicórnio. Minutos depois, Balirossa, Blossom, Belano e Billeri se apresentam formalmente e imploram para Fleo ensiná-las a lutar. Balirossa explica que o rei exigiu que todos os cavaleiros ficassem fortes o suficiente para derrotar um urso demoníaco depois do fiasco do herói. Fleo não tem certeza se consegue ensinar alguma coisa. Fenris, por outro lado, já estava na iminência de explodir de ciúme vendo aquele bando tentando encantar o marido dela. Mas quando Fleo a reapresenta como sua esposa,
Ela volta ao modo carinhoso e até incentiva ele a treiná-las, já que claramente precisam. As meninas pedem para morar com eles, e Fenris apoia, principalmente porque isso significa dividir a cama com Flio. No Reino das Trevas, enquanto isso, uma outra lupina chamada Uliminas acabou de informar ao Ser das Trevas sobre o feitiço de purificação que Flio usou na floresta. O ser fica espantado de que um ninguém desconhecido tenha tamanho poder e ordena que Uliminas encontre esse usuário de magia imediatamente. Na manhã seguinte, Flio acorda com Fenris te encarando da beirada da cama feito coruja. Ele pergunta o que ela está fazendo. Ela explica com toda a naturalidade do mundo que é totalmente normal uma esposa observar o marido dormir. Depois de lembrar que ela tentou subir no carrossel dele na noite anterior, ele se pergunta até quando vai ter que sustentar essa encenação. Fenris começa a tirar a camisa dele, mas Balirossa entra pela porta perguntando sobre o treino. Minutos depois, a super esforçada se depara com um javali demoníaco e tenta parecer corajosa, antes de sair correndo que nem alma que o diabo leva. Blossom resolve atacar. Belano cria uma barreira para segurar o bicho, e Bailery aproveita para disparar uma flecha, que ricocheia na pele grossa do javali como se fosse de borracha. Enquanto todo mundo tenta não ser pisoteado, Flio e Fenris estão lá atrás tentando descobrir qual seria um treino de nível iniciante. Mais tarde, Flio os leva de volta para dentro e mostra o cômodo que ele construiu com a recompensa da missão dos ursos. Depois dos agradecimentos, Fenris chama todo mundo para comer, e Flio fica horrorizado com os pedaços de carne crua que ela serviu sem cerimônia nenhuma. Para evitar uma intoxicação coletiva, ele assume a cozinha. Balirossa oferece ajuda. O resultado deixa todo mundo boquiaberto de tão bom. Mas Fenris fica insegura e se recusa a comer a salada, alegando que aquilo é comida de criatura fraca. Quando Blossom se oferece para comer, Fenris força um bocado só para não perder, e se apaixona pelo sabor na hora. Experimenta o bife depois e fica sem palavras com o que está acontecendo na boca dela. Quando Flio revela que foi Balirossa a responsável pelo bife, Fenris entra em crise existencial novamente e declara que o próximo jantar é dela. No dia seguinte, Flio e Fenris entregam uma pilha de javalis demoníacos para avaliação na guilda, e os aventureiros se aglomeram em grupinhos fofocando sobre o nível absurdo deles. Enquanto Flio começa a achar que estão exagerando um pouco, Fenris avisa que tem umas coisas para resolver sozinha na cidade. Ele tenta ir junto, mas um semi-humano chamado Lilith aparece pedindo uma conversa. Num escritório, Lilith explica que as aventuras recentes de Flio chamaram a atenção de todo o reino, inclusive do rei, que agora quer ele lutando ao lado do herói. A recompensa seria o título de cavaleiro honorário, mais tudo o que ele quiser. Depois de pensar 2 segundos na vida tranquila que está construindo com Fenris e no quanto não quer ter nada com violência, Flio recusa. Mais tarde, Fenris volta parecendo ter passado por um experimento científico que deu muito errado. Ela não conta, mas foi direto de aula de culinária. E passou o dia destruindo receita por receita até o estúdio inteiro pegar fogo. Naquela noite, o herói descobre a força de Flio e ordena o recrutamento dele, porque se tem alguém capaz de arriscar a própria vida no lugar dele, por que não aproveitar? Mas depois de um mês inteiro de mensageiros implorando, Flio continua recusando. Fenris oferece para garantir que nunca mais apareça ninguém, e ele diz para ela deixar estar, que estão só fazendo o trabalho deles. Enquanto ele vai checar a plantação com Blossom e agradece o trabalho dela na fazenda, Fenris tenta treinar Bailery, que ainda vive numa bolha particular onde a arqueira não precisa eliminar monstros. Depois que Flio dá um anel especial para Belano para amplificar as habilidades dela, e ela tenta colocar no dedo anelar, Fenris ameaça remover o dedo junto com o anel se ela ousar. Balirossa aparece pedindo socorro para enfrentar um monstro, mas Fenris corta o bicho ao meio antes que ela termine a frase, e avisa bem direta que todo mundo já sabe que ela tá de frescura só para chegar perto de Flio. Enquanto Balirossa se explica, Fenris nota que Uliminas está observando eles lá dos fundos da floresta. Mais tarde, as meninas ficam chocadas ao ver que Fenris finalmente fez algo comestível. Flio também fica espantado e pergunta onde ela aprendeu. Ela conta que continuou indo às aulas de culinária para se tornar uma esposa melhor para ele, e admite que o processo todo fez ela valorizar a vida humana de um jeito que ela não esperava. Uliminas, lá escondida, não consegue acreditar que a outrora temida Fenris está perdendo a cabeça por um cara de aparência tão comum. Fenris aparece e exige saber por que Uliminas está os espionando. Depois de trazer ela para dentro para tomar chá, porque hospitalidade é hospitalidade, Fenris retoma o interrogatório. Não tem como a assistente mais próxima do Ser das Trevas ter aparecido na floresta por acaso. Uliminas explica que só queria entender por que a guerreira mais temida do exército está se comportando assim por causa de um humano qualquer. Fenris tranquilamente responde que é a esposa dele. Uliminas absorve o choque. Então nota que a floresta está estranhamente vazia de demônios. Flio diz que provavelmente foi pela purificação, o que faz Uliminas engolir o chá do jeito errado. Quando ela conta a Fenris que Flio eliminou o irmão dela e as tropas dele, Flio fica sem reação. Fenris diz que já suspeitava. É incrivelmente raro um humano ter esse nível de poder.
mas que o irmão era um dos 4 infernais e odiaria ser chorado por causa da própria incompetência. E declara que nada vai mudar o que sente por Flio. Balirosa e as outras, que estavam ouvindo tudo atrás da parede, ficam em choque ao descobrir com quem estavam morando. Depois que Belano desmaia no chão, o Liminas desafia Flio para um duelo. Fenris avisa que ela só quer uma desculpa para se aproximar dele, mas o Liminas ignora. Eles saem pro duelo. Ela lança 2 feitiços de surpresa simultaneamente, e Flio neutraliza os 2 antes de usar uma habilidade que a força a se render. Na manhã seguinte, os 2 avisam que Balirosa e as meninas podem reportar tudo ao rei se quiserem. Elas pensam e decidem guardar o segredo. Mal termina a conversa, ouvem barulho lá fora. O Liminas voltou com uma legião de dragões para se vingar. As meninas congelam de terror. Flio, por outro lado, fica animado porque nunca tinha visto dragões de verdade. Quando o Liminas parte para atacar, Flio entra no modo sério e manda uma descarga de raios que derruba a maioria deles. Enquanto ela foge com os restantes, Blossom brinca que poderia ganhar o título de caçadora de dragões se derrubasse um. Flio topa, manda ela arremessar uma ferramenta de fazenda na direção de um dragão e amplifica o impacto com as próprias habilidades. O dragão vai ao chão, e Blossom sobe de nível e recebe o título oficialmente. Balirosa e as outras imploram pela vez delas, mas os dragões já foram embora. Balirosa começa a chorar. Lord Gol, assistindo a cena de longe, decide que chegou a hora de agir. No dia seguinte, Flio cria uma barreira ao redor da casa para alertá-los quando qualquer ameaça se aproximar. Fenris promete cuidar de Liminas se ela ousar voltar, mas de repente, lembra do rosto irritante dela e fica com raiva do nada. Flio tenta acalmá-la enquanto internamente se sente culpado pelo que fez ao irmão dela. Do outro lado, Blossom olha para os próprios atributos e ainda não acredita que é uma caçadora de dragões de verdade. Belano aparece para conversar sobre os benefícios do título, mas as duas param quando veem Balirosa saindo para mais uma sessão de treino. Ficam ali admirando a dedicação dela, antes de Balirosa se afastar o suficiente e explodir em lágrimas, porque ela está destruída por dentro de não ter recebido o título também. Isso dói ainda mais, porque o título teria devolvido algum prestígio à família nobre dela, que foi descartada e humilhada. Ela ainda está no meio do choro quando um homem estranho aparece pedindo direções para a casa de Flio. Balirosa percebe imediatamente que ele está completamente desarmado, o que não faz sentido algum para alguém que saiu da Floresta das Trevas. Ela saca a espada e exige saber as intenções. Ele admite ser do Exército das Trevas, mas diz que só quer conversar com Fenris. Balirosa concorda em avisar. Ele vai embora. No momento seguinte, Flio e Fenris chegam e perguntam com quem ela estava falando. Balirosa descreve o sujeito estranho. Flio diz que a assistente identificou. Era o próprio ser das trevas. Fenris fica curiosa sobre por que ele usou um disfarce tão sem graça. Balirosa fica branca que nem parede porque acabou de apontar uma espada para o Senhor dos Demônios. No dia seguinte, Gal aparece na porta da casa, e Flio e Fenris o recebem como visita comum enquanto as meninas se escondem, tentando não ter um colapso cardíaco. Balirosa acaba no lugar errado, na hora errada, e passa pelos piores momentos de ansiedade da vida, enquanto Gal convida Flio para se juntar ao Exército das Trevas. Flio recusa. Gal pergunta se ele está considerando a oferta do rei. Flio explica que não pretende entrar em lado nenhum. Ele é de outro mundo, só quer viver em paz, e nem sabe ao certo por que essa guerra está acontecendo. Gol se espanta que ninguém tenha explicado isso para ele. Fenris diz que nunca pareceu relevante mencionar. Gal ignora e conta. 5 séculos atrás, o primeiro ser das trevas foi invocado de outro mundo, tentou dominar tudo. Os humanos resistiram, e desde então os dois lados vivem em guerra sem que nenhum aceite derrota ou paz. Agora, Gal diz que está cansado desse ciclo inútil de sangue e quer encerrar de vez. Mas com alguém do nível de Flio do lado humano, ele não pode se dar ao luxo de deixar isso acontecer. Libera todo o poder dele para mostrar que vai impedir a qualquer custo. Flio mal pisca. Mantém a posição de não escolher lado. Gal, para o espetáculo, promete que vai voltar e vai embora. Blossom e as outras correm para checar Balirosa, que perdeu completamente a conexão com a realidade de tanto poder ao redor dela. No dia seguinte, ela ainda está tentando se recuperar, quando acha Gal tomando café da manhã na mesa feito se fosse membro da família. Ele fica empolgado de ver ela e convida para sentar. Balirosa sai correndo. E isso vira rotina. Gal aparece e Balirosa foge, porque ele simplesmente se recusa a desistir. Só que ninguém percebe que um espião do reino está observando tudo há dias. Quando ele volta ao palácio e relata ao rei, o rei conclui que Flio virou traidor da humanidade e explode de raiva. Elizabeth sugere conversar com Flio primeiro para confirmar se ele realmente mudou de lado. O rei a dispensa, dizendo que ela não está pronta para governar um reino. O herói aparece então e exige um exército para punir Flio pessoalmente por rejeitar a oferta real. Enquanto isso, o Liminas aconselha Gaul a não visitar Flio sozinho, mas Gaul diz que precisa continuar tentando convencê-lo. Em casa, Fenris pergunta a Flio se ele se tornou um fazendeiro pacifista por causa do que ela é. Flio explica que sempre quis uma vida tranquila. Não tem nada a ver com ela, é quem ele é. Essa bondade absurda, vinda de alguém com tamanho poder, faz Fenris se apaixonar ainda mais.
Mas antes que o momento dure um segundo a mais, batem na porta. É o herói, com um exército inteiro, para punir Flio por rejeitar o rei e supostamente trair a humanidade ficando ao lado de demônios. Depois de alguns minutos falando das próprias habilidades com aquela energia de quem não tem mais nada, ele manda Flio entrar pro exército dele. Flio recusa com a mesma calma de sempre, o que deixa o autoproclamado herói completamente transtornado. Então ele ameaça atacar Flio e as meninas caso não mudem de ideia. Isso finalmente incomoda Flio. Não o suficiente para soltar os poderes, mas o suficiente para decidir. É hora de ir embora. Ele pensa em ir sozinho para não criar mais problemas para as meninas. Mas Fenris e todas as outras começam a implorar para ir junto, dizendo que só querem continuar aprendendo com ele todo dia. Flio se deixa comover e decide levar todo mundo. Ativa o círculo de teletransporte e desaparece, junto com a casa, a fazenda e tudo mais, enquanto o herói ali parado tenta processar o que acabou de ver. Gal retorna nesse exato momento. Os soldados tentam capturá-lo, mas quando ele olha para o espaço vazio onde a casa estava, conclui que o herói é o responsável e vai a zero. Convoca o Liminas e o exército inteiro das trevas para um ataque total contra a humanidade. Enquanto isso, Flio já instalou todo mundo num novo pedaço de terra. Explica como encontrou o lugar e garante que está tudo bem agora. Mas os dias passam, e o exército das trevas vai destruindo aldeias e civilizações pelo caminho enquanto avança em direção à capital. Um soldado informa o rei. Ele realiza que estão sem opções e pergunta onde está o herói. A resposta? Escondido numa mansão desde o início da guerra. O rei manda buscá-lo. Enquanto isso, um conselheiro diz que a única saída é usar um feitiço de purificação na capital. O rei fica tenso e pergunta se não tem outra forma. Não tem. Eles estão nos últimos redutos. E quando as trevas invadirem a capital, acabou para todo mundo. Do outro lado, uma general demoníaca chega até Gaul sugerindo um novo ataque. Gaul manda recuar todo mundo, porque ele já percebeu que os magos do rei estão prestes a lançar o feitiço de purificação. Como previsto, o rei reúne seus magos mais poderosos e conjura o feitiço que protege a capital de qualquer ataque demoníaco. Ao mesmo tempo, Flio chega em casa e encontra Fenris esperando com um abraço e sorriso. Ela pergunta se ele quer comer alguma coisa de verdade ou se finalmente está pronto para provar o prato especial da casa. Em vez de aceitar o convite que faria o Flio interior muito feliz, ele vai de comida mesmo. Eles se sentam à mesa. Na capital, todos os magos caíram em coma porque o feitiço consumiu praticamente toda a magia deles. O rei também entrou em colapso, já que é mago. A boa notícia é que a proteção dura 3 meses. Com o rei fora de ação, a princesa Elizabeth assume o comando e sugere invocar alguém conhecida como a Oráculo. Horas depois, o herói e Tsuya são expulsos da mansão. Como de costume, ele grita sobre os próprios poderes e ameaça punir quem ousou fazer isso. Os soldados jogam as malas deles na calçada e ignoram completamente. No dia seguinte, as meninas assumem a casa para que Flio possa finalmente levar Fenris para um passeio. Ele tenta escapar da situação, mas Fenris perde a paciência e o arrasta, porque sonha com isso faz tempo. Eles chegam ao mercado e Flio diz para ela escolher o que quiser. Ela entra no modo compras na hora. Flio encontra uma escova especial no caminho e decide comprar para ela. Mais tarde, Fenris chega em casa babando em cima da escova, enquanto as outras a observam tentando disfarçar a inveja. Depois disso, Flio tenta dormir, e percebe que Fenris está na mesma cama. O instinto de pânico ativa na hora. Ele se afasta, se cobre, vira pro outro lado. Fenris se aconchega nele de novo. Ele não tem pra onde ir, e acaba dormindo assim mesmo com a Excalibur em modo de alerta. No dia seguinte, o herói leva Tsuya ao tesouro do castelo, em busca de algum artefato que o torne mais forte que Flio. Depois de minutos vasculhando tudo, ele ouve uma voz prometendo força. Tsuya não escuta nada, mas ele segue a voz até uma espada cravada numa pedra. A voz manda puxar. Depois de hesitar, ele puxa, e é lançado para trás por um redemoinho. Uma Jin chamada Raya se revela e oferece 3 desejos em troca da liberdade dela. Ao mesmo tempo, Elizabeth e seus conselheiros acabam de se encontrar com a Oráculo. Elizabeth pede um jeito de proteger o reino depois que o feitiço de purificação expirar. Mas antes que a Oráculo responda, coleiras começam a surgir no pescoço de todo mundo. No meio do pânico geral, Elizabeth entende o que está acontecendo e manda os soldados descerem pro tesouro. A Oráculo explica que aquelas coleiras são obra de uma Jin maligna que cobra vidas em troca de realizar desejos. Ninguém sabe do que ela está falando, então Elizabeth conta. Séculos atrás, um rei fez um trato com essa mesma Jin para derrotar o ser das trevas da época. O desejo foi realizado, mas em troca, mais da metade dos humanos do mundo perderam a vida. Foi por isso que ela foi selada no tesouro. Com todo mundo em pânico, Elizabeth mantém a compostura e pede a solução. A Oráculo tira um baralho, faz uma leitura rápida e diz: a única saída é encontrar o verdadeiro herói que também foi invocado para esse mundo. Os conselheiros percebem que é Flio. Sugerem mandar soldados. Elizabeth recusa. Cada soldado é necessário aqui. Ela vai pessoalmente. Enquanto isso, Flio está fechando negócio com um comerciante local que ficou apaixonado pelos escudos de escama de dragão que ele faz. Balirosa está ali do lado admirando tudo e jurando que sempre quis um homem assim.
Fenris faz uma ameaça bem específica sobre o que acontece se ela continuar pensando nisso. Balirosa promete colocar os pensamentos no lugar. Fleo se junta a elas. No caminho de volta, Fenris fala de como é orgulhosa de ser a esposa dele, mas gostaria que eles tivessem mais tempo juntos. Fleo sente o mesmo, mas antes de conseguir dizer qualquer coisa, a assistente avisa que uma Jean está se aproximando. Ele vira e vê Rhea, que anuncia que veio realizar o desejo do herói, que é eliminar Fleo. Ela levanta a mão para atacar, mas Fenris se joga na frente para protegê-lo. O golpe rasga Fenris por dentro e a arremessa no chão. Fleo corre para ajudar, mas Rhea despeja feitiços de fogo em sequência. Ele vai criando escudos enquanto tenta curar Fenris, mas a assistente avisa que esse tipo de ferimento não responde a feitiço de cura comum. É quando Fleo para, respira e fica com raiva de verdade. Ele usa a habilidade de reversão temporal para curar Fenris. Depois olha para Rhea e promete que ela vai pagar. Lembrando de cada momento que viveu com Fenris, ele avança e acerta um soco tão certeiro entre os olhos dela que dá para sentir o impacto daqui. Com sangue escorrendo pelo rosto, Rhea pergunta como ele ousa levantar a mão para ela. Fleo responde pisando nela no chão e descarregando mais socos em sequência. Ela tenta um feitiço, ele neutraliza. Ela olha pro status dele e vê infinito, o ser mais poderoso do planeta inteiro. Fenris acorda bem na hora de ver Fleo destruindo Rhea completamente. E sente uma coisa que ela não esperava sentir naquele momento, um calorzinho no coração, porque ele nunca lutou tanto por ela. Mas quando vê o olhar dele, aquele brilho que não é dele, ela se lembra do homem que prometeu nunca usar a força. E começa a se perguntar se ele vai jogar tudo fora por causa dela. Fleo já quebrou cada osso do corpo de Rhea. Está com a mão no pescoço dela, pronto. Aí Fenris o abraça por trás e pede pra ele parar, porque ela não consegue viver sabendo que foi ela que fez ele perder tudo que é. Ele larga Rhea na hora. Vai verificar se Fenris está bem. Do outro lado da cidade, Elizabeth chega nos arredores com os poucos magos que restaram. Eles dizem que não tem problema, já prestaram lealdade ao trono. Ela está se preparando para começar a busca quando todas as coleiras se partem. Ela percebe que Rhea não cumpriu o desejo. No tesouro, o herói também entende que Rhea falhou. E quando está quase se dando por vencido, uma fumaça negra sobe do sarcófago onde a espada ficou. Um espírito então possui Tsuya e se apresenta como Damalinas, a grande maga da meia-noite. Oferece ao herói a força que ele procura. E antes de ele reagir, o transforma num minotauro em modo destruição. Damalinas o solta pela cidade para devastar tudo e decide aproveitar para se vingar da família real, que foi a responsável por selá-la. Quando vê o círculo de teletransporte que Elizabeth usou, decide começar por ela. Enquanto isso, Fleo curou Rhea. Ela acorda e pergunta por que ele faria isso. Ele diz que só aconteceu porque Fenris sobreviveu, mas eles ainda precisam decidir o que fazer com ela, já que soltá-la depois de tudo não é opção. Fleo considera selar de novo, mas descarta. Ela pode enganar outro desesperado e ser libertada. Rhea fica espantada que ele conheça os detalhes dela, e ele explica que usou um feitiço de projeção de memórias para entender como o trato com o herói foi feito. Fenris sugere que Rhea entre para a família como servidora. Fleo é contra. Ela literalmente tentou acabar com a vida de Fenris. Fenris diz que foi só porque ela baixou a guarda, e lembra que Rhea solta é perigosa demais. Fleo pensa e concorda. Quando estende a mão para ajudar Rhea a se levantar, ela olha para aquele gesto e fica sem palavras. Jura lealdade a ele, mas enquanto lembra do olhar furioso dele há pouco tempo, sente algo que não deveria. Começa a pensar em como conseguir ficar com ele. Fenris percebe o que está passando pela cabeça dela e já se arrepende de ter sugerido incluí-la na família. Fleo olha para a cidade destruída e cogita usar a reversão temporal de novo. Rhea para ele imediatamente. Esse tipo de magia é extremamente perigoso. Explica que a reversão afeta todos fora do raio do feitiço e que só uma Jean do nível dela consegue usar com segurança. Fleo pergunta como foi possível ele usar então. Rhea explica o símbolo do infinito nos atributos. Ele tem uma habilidade chamada Epifania, que permite copiar e replicar qualquer feitiço que já foi usado nele. Percebendo o risco que correria todo mundo ao redor, Fleo decide consertar a cidade com magia comum mesmo. Horas depois, ele volta para casa e apresenta Rhea às meninas. A reação é de terror unânime. Balirosa se oferece para mostrar o quarto para ela. Mais tarde, quando volta à sala, encontra Fleo perdido em pensamento. Depois de uma conversa longa onde os dois falam sobre o que está pesando em cada um, Balirosa agradece tudo que Fleo e Fenris fizeram por ela e diz que vai continuar se descobrindo com a ajuda deles. Fleo vai pro quarto e encontra Fenris na beirada da cama, também pensativa. Quando tenta checar se ela está bem, ela agarra o braço dele, joga no colchão e pergunta direto. Agora que ele pode usar magia de Jean, ele vai voltar pro mundo de onde veio? Ele olha pro rosto dela, vê a preocupação de verdade e explica que não vai a lugar nenhum, porque a vida que estão construindo juntos é o que ele quer. Então pergunta se ela está pronta para tornar o casamento real. Ela fica surpresa. Ele explica que quer uma vida feliz e tranquila com ela. Fenris concorda e diz que sempre se viu como esposa dele mesmo. E aí a noite de núpcias finalmente vai acontecer. Até eles perceberem que Rhea estava assistindo o tempo todo. Os dois mandam ela sair.
Ela insiste que precisa ver. Oferece até ficar invisível se isso ajudar. Ela não sai. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.